Menina, olá! Que tu hoje foste, Olá! onde é que tu vais hoje? Estás com um cabelo novo? Conta-me tudo. Estou com o cabelo novo, mas o penteado também é novo porque vou para a praia. Pronto, não quis Ai, foi que deixar de bom. gravar o nosso podcast porque isto de facto diverte-me tanto, tanto, e tenho tido feedbacks tão bons que não queria mesmo deixar de gravar e quero mesmo avançar com este projeto. Epá, está-me a dar um gozo imenso e está a ser muito gratificante até o feedback que nós recebemos. Sim. E hoje, por acaso, recebi, até te mandar a mensagem que recebi, que é muito bonita, que dizem que nós juntamos o impensável, que é as finanças e as emoções, a propósito do nosso último episódio. Ok, que engraçado, que engraçado. E eu queria mandar aqui um beijinho de reconhecimento para o meu amigo Pedro, que ele faz-me sempre um, um feedback muito interessante e eu quase nunca lhe consigo responder, mas dizer-lhe que nós ouvimos, e principalmente a Cristina, valoriza muito estas tuas ideias do som. Cristina, tens que ir falando um bocadinho mais alto, pelos vistos eu falo mais alto que tu e às vezes ele fica assustado quando eu falo para te conseguir ouvir. Então fica aqui um beijinho para o Pedro e, e pronto, e tem sido muito engraçado, é verdade. Sabes que para mim também é um bocadinho impensável esta ligações improváveis, eu gosto deste termo, não é? Porque para mim nem uma coisa nem outra são completamente fáceis e muitas vezes esta nossa literacia, tanto das finanças como das emoções, é de facto meio caminho para a qualidade de vida. Porque se nós começarmos a chamar as coisas pelos nomes e a olhar para elas com seriedade, mas com calma, não é? Com tranquilidade, as coisas E com leveza, não tem nada que ser tornam-se pesado, mais não tem fáceis. nada É que ser. isso, é isso, é isso. E a propósito da leveza e tornar-se mais fácil, eu trago aqui uma grandíssima provocação. Hoje é a minha vez de ser provocadora. E Venha. quero saber o que é que o teu dinheiro diz sobre ti. Oh, filha, não deve querer dizer boas coisas. Pronto, Ora lá bem, o que é que o está. meu dinheiro diz? O meu dinheiro diz. Diz-me tu, o que é que o meu dinheiro diz? Faz-me Ai, perguntas. não, 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 não. O Ai, objetivo é não? tu conheceres-te. Vamos ver. Ai, olha, o meu dinheiro diz que eu tenho ali uma segurança que preciso, portanto, do meu dinheiro mensal, do meu orçamento mensal, e aqui falando um bocadinho mais a título pessoal, não tanto familiar. Hum, Há um dinheiro que é religioso. Eu tiro aquele que é sagrado, quer dizer, religiosamente eu ponho de parte e é uma questão de contas feitas, de valores que nós já conhecemos, não é? E que ponho sempre de parte. Depois, existe aqui um dinheiro que eu gosto também de pôr à parte, que são as minhas poupanças seguras. Aqui eu não diria que é a primeira coisa que faço, tal, paga-te a ti primeiro, talvez não seja a primeira, mas é a segunda coisa que eu faço. E depois é a chamada roda livre. Ou rota Estás livre, como quase lá, disseste. Sofia. Quase, quase, quase lá. Eu costumo recomendar, a quem use três, eu gosto de recomendar quatro contas. Uhum. E as quatro contas podem estar em bancos que não cobram comissões. Portanto, ter quatro contas não é necessariamente uma pipa de massa em comissões bancárias. E há bancos que não cobram comissões. Portanto, acho que é logo a primeira escolha que a gente deve fazer. E o que eu tenho Uhum. visto muito é que há pessoas que têm tudo numa conta só porque é mais simples. É mais simples, está tudo ali. Ora bem, o estar tudo ali é meio caminho andado para o disparate, não é? Porque se está tudo ali, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. Vai ser para tudo e Uhum. não vai ser para nada, não é? E, portanto, o dinheiro, tal como os papéis, antigamente, não é? Tem que ter gavetas e tem que estar arrumados segundo um propósito. E, portanto, eu acho que as quatro contas, para mim, é o que funciona. Podem ser duas, podem ser três. Para mim, as quatro é o ideal. E vocês vão ver com a apresentação que eu vou fazer que nós já fomos falando dessas contas ao longo dos episódios anteriores. Primeiro é a conta das obrigações, não é? Aquela onde nós levantamos, onde cai o nosso ordenado e a partir dela alimenta as outras todas. Uhum. Alimenta também as nossas obrigações. Pagamos o empréstimo da casa, pagamos o colégio dos miúdos, pagamos o seguro do carro, pagamos as compras de supermercado, cai ali tudo. A segunda é a conta das cenas, que nós já falámos aqui, não é? Que ela também Exato. tem que ser uma rubrica do orçamento. A conta das cenas, dos copos, das roupas, dos sapatos, coisas que nós precisamos, mas que se calhar não tem que ser aquele mês. E, portanto, se sobrar ou se der, muito bem. Se não der, também não vem mal ao mundo e não nos comprometemos.
as nossas obrigações de forma nenhuma. Aqui só um Exatamente. pequeno parênteses, já tenho o meu cobo. Pronto, já consegui comprar o Boa. meu cobo e já chegou no sábado, estou muito feliz. E depois, a terceira conta é do fundo de emergência, é aquela que tem que ser sempre alimentada até chegar ao seu nível ideal, certo? Oh, Que é o Cristina, fundo deixa-me de fazer aqui uma emergência, nós pergunta. também, Exatamente, era isso que eu ia perguntar, não é? Porque a eu emergência é acho que logo nós a já palavra assim forte. falámos. Há quem fale, há quem veja a coisa pelo lado positivo, o fundo a conta da liberdade, a conta da paz. Porquê? Uhum. Porque a emergência faz despertar os nossos alertas, não Gatilhos. é? E Uhum. os nossos gatilhos, mas a verdade é que aquele dinheiro existe precisamente para evitar o impacto desses gatilhos. Ou seja, é uma reserva de valor que nós devemos ter, que dependendo da nossa situação, não é? Se é mais estável, se é menos estável, pode ir de 3 meses a um ano. Depois depende mesmo. Se, por exemplo, se temos dois ordenados, se calhar o fundo de emergência pode ser mais pequeno, não é? Uhum. Se só podemos contar com um ordenado, se calhar tem que ser maior. E se for só um ordenado e não for certo, se calhar ainda tem que ser enorme, não é? E o enorme vai cair num ano de despesas, não de rendimentos. Portanto, aí vamos bater outra vez na necessidade do orçamento, em que precisamos de calcular as nossas despesas fixas. Uhum. Mesmo que o valor seja variável, obviamente nós não gastamos o mesmo valor de luz todos os meses, mas fazemos uma média e sabemos quanto é que isso custa. E nesta situação limite, ser um único ordenado que não é de valor estável, eu recomendo que seja um ano de despesas. E essa é a nossa Ok. conta da paz, ou a nossa conta da liberdade. E é um E dinheiro que depois, nós fazemos de conta que não existe, é isso? e é um dinheiro que nós fazemos de conta que não existe, à exceção de uma vez por ano, não é? Temos que ir ver se o montante que nós temos ainda cobre as despesas, porque o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, não é? Com a inflação. Ok. Nós vimos isso quando foi da guerra da Ucrânia, a taxa de inflação chegou a 7%. Portanto, os 100 euros que tínhamos posto de parte no ano a seguir já só compravam 93 euros de bens, não é? Exatamente. Portanto, esse fundo de emergência, conta da paz, conta da liberdade, tem que ir sendo, pelo menos uma vez por ano, seja revisto. Até porque a nossa situação familiar vai-se alterando e temos que perceber se aquele dinheiro ainda chega ou não chega, não é? Se um filho Exato. vai para a universidade ou se a garota deixa de fazer aquela atividade extracurricular que levava muito dinheiro, não é? No fundo é o Também podemos ajuste, não é? É ajustar, o ir tal e percebendo qual, sempre, sem, tal e sem, sem qual. visitar demasiado, para não ser Não tem um- que ser um exercício pesado, não, não. É que Exatamente. o que custa é sempre a primeira vez, não é? Como em tudo na vida. A primeira vez é o que custa, que é quando temos que montar o esquema todo. Depois a seguir é só ponto 2, ponto 3, ponto É 4, são manter, revisões, é a tal não é? Tal e manutenção, não qual, é? tal e Ok. qual. A última conta, que é essa sim é que eu chamo a conta da liberdade, é a conta de investimentos, que é aquela do Ok. paga-te a ti primeiro, não é? E essa conta tem que ser mantida. E os investimentos que nelas estão contidos têm que estar ajustados àqueles objetivos que nós definimos, que eu acho que nós já falámos também. Os objetivos são de curto prazo, são de médio, longo, ou são de médio prazo ou de longo prazo, não é? Uhum, uhum. Temos que ter diferentes investimentos consoante o prazo para o qual nós precisamos de utilizar esse dinheiro. E, portanto, quando nós recebemos os nossos rendimentos, o que temos que fazer é precisamente hum, fazer escoá-lo para cada uma das contas. Assim, uma daquelas teorias dos vasos comunicantes que vocês também usam, não é? Não sei se são vocês biólogos Não, ou são se mais são os os químicos. engenheiros São civis. mais os químicos. Olha, os químicos, pronto, eu estava-me a lembrar dos engenheiros civis e a hidráulica, Sim, mas pronto. também, sim, há essa questão, sim. Ou seja, no fundo, tu vais vazando, ou podemos lhe chamar também, Assim, vais arrumando de uma forma fluida, não é o dinheiro? tal e qual. Eu costumo dizer que só sou feliz no dia que recebo de manhã, não é? Porque depois da hora do almoço já foi tudo para todo lado. Sim, E uma sim, coisa que sim. choca muitas pessoas é eu dizer que chego ao fim do mês sem nada na conta. Mas o objetivo é esse mesmo, não é? É Nada na conta garantir não quer dizer sem dinheiro, não é? de todo, Mas é de todo. curioso, Cristina, porque aqui vamos muito também àquela questão das crenças que nós temos acerca de, não é? Sabes que uma vez, gostava de saber a tua opinião sobre isto. Eu já li, mais do que uma vez, mas a primeira vez que li fiquei a pensar nisto. Diz que o nosso perfil ou a nossa relação com o dinheiro se cria até aos 7 anos. Portanto, no fundo, é o que nós vemos em casa, não é?
à partida que vão ser as nossas referências em relação ao que vamos fazer depois. De que maneira tu te relacionas com isto? Se queres replicar o que viste ou se queres fugir e fazer completamente diferente, podemos discutir também. Mas concordas com isto? Acho que é assim um bocadinho radical demais, não é? Se nós só acabamos, e aqui sou eu a falar como leiga, não percebo nada de Uhum. biologia nem de psicologia, mas se nós só acabamos de nos formar aos 20 e tal anos, porque é que a nossa relação com o dinheiro tem que ficar ditada logo aos 7? Por causa das crenças, por causa da forma como, por exemplo, a tua família via o dinheiro e que te vai ensinar, por exemplo, aqui fala-se muito na questão da mentalidade de escassez ou na mentalidade de abundância. Se tu estás sempre sem dinheiro ou se tens sempre dinheiro e ele vai aparecer mesmo que o gastes. Esta grande dicotomia, ou seja, supostamente há aqui uma afinidade com uma destas partes criada até aos 7 anos, tendo em conta as referências, os modelos e o que tu foste vivendo ao longo do tempo. Epá, eu continuo com algumas dúvidas que seja assim tão linear, porque o meu pai também era da área de económicas e trabalhava na Bolsa. E eu lembro-me quando foi o crash de 1987, foi um desespero cá em casa, não é? E eu tinha muito mais do que 7 anos. E foi isso que na altura até me fez ser um bocadinho mais conservadora nos investimentos que, quando comecei nos Mas é investimentos, curioso, repara como as e tinha crianças muito mais vêm do que daí, 7 né? anos, sim, tinha muito mais do que 7 anos Mas aqui e não é, não é tudo o que acontece, o que tu pensas é que é até aos 7 anos. É aos 7 anos cria-se ali uma base. E depois os eventos vão mudando, não é? Obviamente. Mas é curioso que eu fiquei a pensar, porque pensei logo nas minhas filhas e pensei, já as desgracei. Porque, não é? não, Às porque vezes elas estão ficas. em boa idade, qualquer uma delas de receber a mesada e saber para É que é que serve verdade. cada. Nós já É tivemos essa verdade, já conversa, fizemos esta lembra-te? conversa, é verdade, é verdade. Pronto. Mas é muito interessante pensar nas coisas desta maneira, não é? Porque às vezes, até mesmo a nossa relação com o dinheiro, muitas pessoas com quem eu trabalho, sinto que há uma relação tóxica com o dinheiro. Ah, sim. Enquanto que, falando contigo, a ideia que me dá é que dinheiro é liberdade, dinheiro é fluidez, dinheiro é energia, dinheiro é, não é? Dinheiro é poder, dinheiro. Enquanto que a maior parte das pessoas com quem eu trabalho, sejam homens, sejam mulheres, em diferentes faixas etárias, as pessoas olham para o dinheiro com medo. A minha vida depende disto. Então, muitas vezes, vêm-se a fazer imensas coisas sem muitas vezes terem feito essas contas que tu dizes, não é? Às vezes até não têm tão pouco dinheiro quanto pensam, mas porque a desorganização é tal que as faz entrar ali num estado de desespero, quando às vezes vão Olha, fazer essa realocação e afinal está tudo melhor do que eu pensava, não é? portanto, eu acho que, pronto, se me permites uma dica, quando falares com essas pessoas, pergunta-lhes quantas contas bancárias é que eles têm. Uhum, uhum. E começa logo por aí, então vamos arrumar o dinheiro, não é? E esse é um bom Exatamente, ponto de partida. Porque muitas pessoas acham que, não, que é preciso ser rico para investir. Nós já, e também já falámos sobre isto e não é preciso, certo? Aliás, uma das coisas que eu recomendo é para quem não tem fundo de emergência, pois obviamente dependendo do ponto de partida, que também já referimos que é absolutamente determinante para a definição de um plano de investimentos, não é? Saber em que ponto é que eu estou. exatamente, Se tenho muitos empréstimos, se não tenho empréstimos, se estou numa situação de pré-sobreendividamento, se calhar primeiro estou a preocupar em liquidar os empréstimos antes de começar a investir e se calhar liquido só depois de liquidar aqueles empréstimos é que vou começar a construir o fundo de emergência e só quando for a meio do fundo de emergência é que começo a investir. Isto depois tudo depende de facto do ponto de partida. Mas o ideal é que uma situação considerada mediana, eu não gosto nada do normal, não é? Porque o normal somos nós que o fazemos. normal é frequente, né? Claro, Vamos voltar, vamos à curva de Gauss, não é? é, Àquela claro, bossa do camelo. É o exatamente. camelo com duas bossas, até é do dromedário. É Pronto. ou sino, em forma de sino, pronto, em forma de Tal sino, e se qual, quiser. tal e qual. E tem a ver só precisamente com frequências, com ocorrências, com o número de ocorrências, não é? E o Portanto, eu não normal queria torna-se normal porque é mais frequente, tal e qual. não Portanto, porque eu está não queria ir certo. ao... Meninos, vejam bem o quão importante é a matemática. Pronto, fica esta dica. Portanto, eu queria passar mais para o mediano, não é? Estando nós numa situação mediana de conforto financeiro, no sentido em que os nossos empréstimos estão controlados, os nossos rendimentos são estáveis,
mas ainda não tenho fundo de emergência. Então aí se calhar posso, do dinheiro que eu sinto que posso prescindir para viver, garantindo as minhas obrigações e tendo alguma folga para as cenas, não é? Do dinheiro, Uhum. metade ir para o fundo de emergência e a outra, ou para o fundo da paz, ou para o fundo da liberdade, e a outra para a conta de investimentos, não é? Nós, para definirmos o fundo de emergência, para além do valor, temos que saber onde é que o vamos colocar. E aqui perde-se um bocadinho o amor ao dinheiro, no sentido em que podemos não ser capazes de garantir, porque o mercado pura e simplesmente não oferece, taxas de retorno superiores à inflação. E aí, naturalmente, que esse gap vamos perdê-lo, não é? Se quiserem perceber como é que isso se faz, vejam um post que eu fiz precisamente sobre se acham que depósito a prazo com 2% é bom, vão perceber que de facto não é. E lá explica-se que tens que deduzir a inflação, tens que deduzir o imposto, não é? Que vais pagar. Claro, E aquilo que claro. até parece uma boa taxa de juros, depois vai saber e até tem uma rentabilidade negativa em termos reais. Um, mas isso pode acontecer para o fundo de emergência, certo? Porque o fundo de emergência é o que tem que estar disponível para, no caso de nos acontecer alguma coisa ou se precisarmos do dinheiro por algum motivo, nós rapidamente chegamos a ele. E como a tríade dos investimentos tem a ver com a disponibilidade, a rentabilidade e o risco, que se nós Uhum. precisamos e não conseguimos ter os três em cima, por isso é que não se fica. Imaginem isto como gráficos de colunas. Nós não conseguimos ter as Exatamente. três colunas em cima. É possível ter as três em baixo, se não tivermos literacia financeira. Ter as três em cima não é possível. E, portanto, se queremos ter a disponibilidade lá em cima e a liquidez, não é? Portanto, a liquidez, a rentabilidade Temos que ir necessariamente arriscar, né? o risco e a rentabilidade têm que estar cá em baixo, não é? E, portanto, temos que aceitar que podemos não conseguir Mas é recuperar. o tal dinamismo, não é? Há uma dinâmica na maneira como. Por isso é que a carteira tem que ser diversificada, não pode estar tudo em Exatamente, depósitos a prazo. Nós estamos sempre a poupar e a perder dinheiro, quer dizer, nunca vamos conseguir encher o copo, não é? exatamente, exatamente. É Ah, muito curioso porque isto que estás aqui a dizer faz muito sentido. Não é totalmente novo para mim, porque nós conversamos muito, não é? Além do podcast. Mas a palavra que me surge logo quando se fala aqui em fundo de emergência, a primeira é emergência, né? Algum tipo de. Mas depois, quando tu explicas o que é isto, o fundo de emergência, ou batizem-no como quiserem, não é? A ideia que me veio é a tranquilidade. Que tal e é, qual, se alguma coisa não correr como é suposto ou como eu gostaria que fosse, eu estou segura, não é? É tal e esta qual. segurança no final das contas, não é? E Que isso consegues me traz. endereçar aquilo que te perturbou a vida, não é? Sem pôr em causa É. tudo o resto, sem trazer questões adicionais, não é? Claro, claro. Não E por deixas isso de é que pôr comida depois, na mesa, exatamente, e por isso é que depois pegas naquele dinheiro para as cenas e vais fazendo, porque não estás a correr riscos, nem estás a ganhar, a gastar além do que podes, porque tudo o resto está garantido, não é? E tal e essa qual. gestão traz aqui uma tranquilidade imensa que eu acho que muitas das pessoas e eu incluída, que de vez em quando ficam assim um bocado tipo, opa, o que é que está a acontecer? Se olharem com isto, com alguma literacia, que é aquela que nós também pretendemos dar, nós hoje falávamos sobre isso antes de gravarmos o podcast, que é as duas literacias, a emocional e a financeira, que são meio caminho para uma vida A mais felicidade. tranquila, para a felicidade, para uma vida para uma boa qualidade de vida, né? E a questão é exatamente esta, também tem a ver com o propósito a que nós nos propusemos, que é ajudar quem está do outro lado e uma à outra, não é? A entender um bocadinho mais sobre a literacia que é um bocadinho mais débil para cada um de nós, né? E entender como é que de facto podemos melhorá-la para que isto tenha um impacto em como vivemos a vida, não é? E como é que nós nos relacionamos com o dinheiro, que é também a nossa, o nosso, o nosso tema mais específico para hoje, não é? É. E o que eu senti foi que eu até tenho, deixa-me dizer que às tantas até já tenho mais do que quatro contas, não é? Mas é porque eu já tenho alguma carteira de investimentos relativamente robusta e, e depois eu acabo por querer mitigar uma série de riscos. Portanto, se a corretora falir, eu acabo por ter o mesmo investimento em duas corretoras, não é? Se uma falir, ainda tenho o mesmo investimento noutra. Ah, Portanto, eu tenho dois fundos de investimento diferentes, mas estão também em corretoras diferentes.
para querer maximizar as vantagens do câmbio e ao mesmo tempo minimizar, tenho investimentos em dólares e euros, um com proteção cambial, outro sem proteção cambial. E isto também porquê? Porque tudo o que eu recomendo aos meus clientes eu experimento primeiro. Lembras-te daquele Claro. episódio que nós fizemos sobre o cashback? Uhum. Claro que Em sim. que eu te disse que ninguém me pergunta as condições dos cartões. E eu sou tão resistente em recomendar os cartões, porque de facto cada cartão tem a sua técnica de utilização. E Claro, leva-se claro. algum tempo até se conseguir maximizar o retorno do cartão. Não são coisas que se consigam no mês. Portanto, quando vos Um dizem, clique. vocês conseguem 50 euros, epá, eu esse que devolvo 50 euros, deixe-me dizer-vos que vou no terceiro mês e só agora é que estou a chegar aos 50 euros, não é? E sou uma rapariga que até está relativamente atenta. Portanto, muito cuidado com as recomendações e é tudo fácil e é tudo não. Eu acho que tem é que ser tudo muito bem pensado e depois ter alguma dose de descontração, não é? Portanto, Deixa-me se não perguntar-te correr uma bem este mês, coisa. Por causa da descontração. É que eu estava até aqui, eu ia falar. E eu só pensei assim, que cansaço mental, como é que eu mitigo o risco? Como é que eu tenho... Isso para mim, além de ser chinês, parece-me quase cansativo. Explica-me lá como é que isso se torna leve, ó, Cristina. para começar, eu estou no meu ecossistema, não é? Ok, Eu, é pronto. justo. É justo. Tu, se me puseres aí no meio dos caranguejos e das estrelas do mar, quer dizer, eu sou capaz de fugir a 7 pés, não é? Pronto, porque eu acho que os caranguejos mordem e as estrelas do mar picam, e se calhar não é nada disto, certo? Pronto. Talvez não. E depois é assim, opá, vocês vão se rir, eu sei, estou preparada, pronto. Pouco vier. Eu divirto-me. Isto para mim é um Tetris, é um Sudoku, é o que lhe quiseres chamar, não é? Eu divirto-me à brava, a descobrir coisas novas. Eu acho que um dos segredos para nos mantermos jovens, e jovens não tem a ver com a idade, tem a ver com a cabeça, e alertas e abertas às inovações do mundo, é precisamente sermos curiosas. E se calhar por deformação profissional eu sou curiosa nesta área, não é? E acho que temos de facto de estar abertas ao mundo. Eu fui àquele congresso dos economistas receber o diploma e fui abordada por uma senhora muito simpática num intervalo. E a senhora, de facto, era tão simpática e emitia tão boas energias. Eu não sei se isto é válido, isso na tua área, isto faz sentido, mas Claro a que é, senhora sim, emitia claro que boas sim. energias que eu acabei por iniciar uma conversa com ela. Vocês acreditam que eu baixei ainda mais os meus seguros? Ela era uma boa Ela é vendedora, mediadora de portanto. seguros. Não, não, ela apresentou-me propostas, mais uma vez, nós temos que nos saber posicionar, não é? E ela apresentou-me propostas tão boas que baixei o valor dos meus seguros. Logo ali, Mas é a tua trocámos literacia cartões financeira que está muito presente também, não é, Cristina? e que está assente no conhecimento, e o conhecimento está assente na disponibilidade, e a disponibilidade está assente na curiosidade. E Ok, quando não sim. sei, vou à procura, e se não souber, vou à procura de quem saiba, certo? Portanto, se eu não souber, eu não sei, eu estou a pensar, por exemplo, nas doenças. Quando me dói um osso, eu vou a um ortopedista, não é? Espero não estar a cometer aqui É nenhuma. isso mesmo. Eu não sei se há outras especialidades médicas que tratam de Mas sim, ossos, no portanto, eu fundo vou vais ao dizer que é um encontro de quem te ortopedista. consegue responder as tuas questões, não é? Tal e qual, tal e qual. Ok, sim, faz E sentido. se puder, de facto este novo mundo da internet, pá, eu ainda sou do tempo em que tínhamos que ir para as bibliotecas públicas, não é? Consultar os livros. Agora não, temos tudo à distância de um clique. Portanto, é a questão de procurar aqui, ali e mais à Ter aqui o frente, filtro do juntar credível, não é? aquilo, Também para ter assim tal e qual, confiança no que juntar estamos a aquilo ver, não tudo. é? E se acharmos que ainda assim não estamos devidamente esclarecidos, ir à procura de quem saiba e validar aquilo que nós estamos a pensar, não é? Mas, E ó, isto Cristina, para e mim para, é e para quem, importante. e para quem não tem assim tanto prazer como tu em conhecer essas coisas e ler essas coisas, o que é que se faz? Estamos a falar de mim agora. Opa, acho que Perguntas à Cristina, pode. não é? Sim, pronto, eu tenho alguma dificuldade em dizê-lo, mas Mas, pronto, mas eu ia estou. dizê-lo por ti, não é? A questão é exatamente esta, que nós também temos esta vontade de, ok, nós temos uma especialidade, nós temos aqui um conhecimento,
gosto de acreditar um bocadinho acima da média em algumas questões. E a ideia também é poder facilitar que o conhecimento chegue a outras pessoas, né? Que se torne mais fácil, menos pesado e que seja até uma coisa que pode ser, é o que tu me dizes muitas vezes, só custa o primeiro, e dá bocado disseste isso, né? Só custa a primeira vez que é organizar e depois as coisas fluem, depois as coisas vão se encaixando, as coisas. É mais ou menos como tu chegares e tens uma estante de livros, eu dou este exemplo muitas vezes, como se fosse a nossa mente, né? Em que não adianta ter um livro aqui, pô-lo ali, que ele não vai ficar arrumado da mesma. Tu tens que tirar tudo, limpar o pó todo e começar a arrumar com o critério que tu queres. E a partir daí, cada vez que fores tirar um livro, tu já o vais guardar no sítio onde o tiraste. Já não fica ali ao Deus dará. Então, isso também dá aqui uma sensação, a tal tranquilidade de, ok, está tudo controlado. E a sensação de controlo aqui também é muito importante. Tal Normalmente, e qual. a segurança e o controle são duas necessidades que vêm muito acopladas uma à outra. E quando falamos em dinheiro, falamos muito desta segurança e controle. Por isso é que há perfis de pessoas que são, ajuda-me, não é o arriscar, não é Conservadoras, moderadas e agressivas, em termos de perfil agressivas. de investidor. Sim. Pessoas que não têm tanto uma necessidade de segurança e controle tão exuberante podem ter uma personalidade muito mais agressiva. Pessoas que, por alguns motivos, sejam elas razões do presente, sejam elas crenças, sejam elas modelos que serviram de referência, são muito mais conservadoras. Mas isto é uma das coisas que nós vamos depois falar num episódio à Deixa-me frente. só acrescentar uma coisa, que me parece importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que que a consultoria é só gastar dinheiro. E eu acho que é precisamente o contrário. A consultoria poupa muito dinheiro e abre-nos e mostra-nos oportunidades que nós de facto ali desconhecemos. Eu já consegui mais do que uma vez, eu estou só a fazer contas de cabeça. Portanto, a consultoria tem um valor e o valor que a pessoa recebeu por ter aquela consultoria duplicou. Portanto, ela ficou a ganhar duas vezes aquilo que ela gastou com a consultoria, porque de facto nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo, e se estamos a navegar em oceanos que desconhecemos em absoluto, podem-nos estar a passar coisas completamente ao lado, não é? Portanto, é uma organização e uma otimização, não é, Cristina? Tal e qual. E dirigir-nos para aquele rumo que nos leva lá, não é? E podendo. Estão a ver aqueles jogos de computador em que vão caindo as bolinhas e depois nós vamos apanhando aqui e ali os bónus. Sim, A sim. consultoria também é um bocadinho assim, é dirigir para os bónus e apropria-te daquele ganho e depois. Portanto, nós vamos do ponto A ao ponto B, mas depois vamos para a esquerda e vamos para a direita, porque a vida Vamos nos nos leva ajustando, não é? Exatamente. porque a vida nos leva e porque as oportunidades também surgem. E a consultoria ajuda muito a ir de encontro a essas oportunidades, não é? E saber também olhar para a oportunidade e perceber o que é que ela me está a dizer, não é? Porque às vezes, e eu agora estava-me a lembrar do que é, tu vais a uma loja, eu não gosto, não vou por defeito, não sou essa compradora, mas vais à loja na altura de saldos, não é? E podes muitas vezes, se não tiveres essa capacidade de retenção e ir sendo levada por estas oportunidades que parecem que são ótimas, não é? E tu acabas porque está em saldo. Eu faço isto às vezes nas compras. Vou comprar mais um detergente porque já que está em saldo, né? E muitas vezes acabo por gastar mais do que é É suposto. ao contrário, primeiro planeia-se e depois alavancam-se os Porque eu, por planeamentos, exemplo, não não, é? não, não compro, não vou aos Não é o saldos da já roupa. agora, não é o já Exatamente, não vou agora. aos saldos da roupa, mas se já estou no hipermercado e até está ali aquilo a aparecer-me como parece-me um bom negócio, e é aqui que é preciso nós termos o discernimento de perceber isto é uma oportunidade ou é uma armadilha, não é? É um bocadinho Ou é esse uma ilusão, raciocínio que foi nós a temos de estar conversa que tínhamos do preparados. cashback, não é? É, Que era o que tínhamos do cashback, se é uma oportunidade ou se é uma ilusão, não é? Se nos exatamente, ajuda a exatamente. poupar ou se nos induz a gastar mais. Exatamente, e é preciso ter aqui alguma consciência, eu até acho que a palavra é interessante, né? Para conseguirmos perante isto perceber, ok, até pode ser uma boa oportunidade, é o momento, Tal e ou qual. é o momento, qualquer oportunidade é uma boa oportunidade, né? É esta Eu ideia. lembro-me sempre, eu lembro-me sempre, a propósito deste cubo, nós falámos imenso nos primeiros episódios, tu dizes-me, eu não sei como é que tu tens paciência. Eu Para esperar. esperei meses, não só porque não tinha dinheiro, mas porque achava que o valor daquele cubo era exagerado para aquilo que eu vou retirar dele. Posso-me estar a arrepender mil vezes, não é? E tirar muito mais do valor do que aquilo que vou pagar por ele.
mas esperei, encontrei uma oportunidade, pá, e consegui poupar que é 25% do valor, e Pois, eles mas têm aí um lá valor está, mas aí simpático. lá está. Por exemplo, o nosso perfil de utilizadora do Kobo é completamente diferente. Eu não há um dia que não uso o Kobo. E quando o meu primeiro Kobo se avariou, eu nesse dia tive que ir comprar um. Tive, pronto, não foi nesse dia logo, mas foi por aí. Tive que comprar um Kobo porque é quase um bem de primeira necessidade, entendes? Então, lá está, também tem a ver com como nós nos gerimos, não é? Como é que nós. Eu agora podia falar aqui de cigarros, né? Por exemplo. Ai, não São, podes, nunca deixei de fumar, eu lembras-te? sei, eu lembro, claro que lembro-me, por isso é que eu estou a dizer, já foi uma necessidade para ti, já foi uma prioridade, e agora felizmente já não Sim, é, mas já foi, é sim. nesse sentido, entendes? E eu tenho pronto, essa ideia, por exemplo. Ó Cristina, nós estamos mesmo aqui já a acabar o tempo, eu sei que tu gostas que eu te avise, porque, pronto, é uma das minhas funções. Eu entusiasmo muito, mas pronto, a reflexão que nós queremos deixar esta semana é quantas contas bancárias é que tu tens? E o que é que elas dizem? O que é que cada uma delas diz? E se tiveres alguma dúvida, alguma questão, epá, até coisas engraçadas que queiras partilhar connosco, epá, escrevam nos comentários, enviem-nos mensagens. Nós Estamos depois falamos de absolutamente vocês aqui. disponíveis. Pode ser, né? Por isso podemos dizer, olha, recebemos aqui uma mensagem de alguém, Sim, vocês vão reparar que nós né? somos muito discretas, não é? Aliás, as minhas amigas têm piadas. Nós sabemos quem somos, mas tu não nos denuncias. De Eu hoje facto. denunciei o Pedro, ele vai ficar todo contente quando estiver no ginásio a ouvir, vai ficar todo contente. Obrigada, Pedro. Cristina, até à próxima. Nós temos uma surpresa na próxima semana, mas esperem, verão. Um beijinho. Hoje. Adeus. Fica Até à próxima. bem. Beijinho.